Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Jesus, manso e humilde de coração, fazei do nosso coração semelhante ao vosso. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então pode sentar aí. Então hoje eu vou comentar aqui dois livros, né? O primeiro é a Educação dos Filhos, de Santo Antônio Maria Claret. E depois, um dos livros mais importantes da história da Igreja, que é a Suma Teológica de São Tomás de Aquino, né? A Suma Teológica é um livro assim, dificílimo, muito complexo, muito pesado, mas ao mesmo tempo tem coisas aqui impressionantes. Na verdade, tem praticamente a solução para todos os problemas que a gente está aí, pelo menos do ponto de vista das ideias. Então, se a gente quer entender o que fazer para melhorar desde a nossa família, a igreja, a sociedade, a gente precisa ir para um trabalho como esse. Mas não é fácil entender. Então eu vou comentar apenas uns trechozinhos que tem tudo a ver com o que a gente está se propondo aqui, que é trabalhar com a educação católica, a educação dos nossos filhos. E o Santo Tomás de Aquino, por mais que tenha sido um monge, né, que viveu na Idade Média, ele acabou falando da educação humana, que é a educação que nós temos em todo lugar, porque todos somos seres humanos. Então, não é porque ele viveu muito tempo atrás que mudou, né? Pelo contrário, seres humanos a gente sempre teve. Então, ele viveu numa época em que tinha seres humanos tanto quanto tem agora. Então, dá para a gente aproveitar muito do que está aqui, tá? Mas, como eu falei, é algo um pouco complexo, mas não é dessa parte complexa que a gente vai tratar. É de um trecho específico aqui e tem tudo a ver com os problemas que a gente está tendo hoje na sociedade. Bom, mas o primeiro, de Santo Antônio Maria Claret. Santo Antônio Maria Claret é um santo, mas tão bom, que ele foi muito perseguido. Isso é normal. Quando a gente fala a verdade, São Tomás de Aquino fala que a gente perde a amizade. É normal. Quando você tem um amor pela verdade, naturalmente você não vai se importar por aquilo que as pessoas estão pensando de você. Se as pessoas estão pensando bem ou mal, porque você não quer agradar a pessoa. Você quer agradar a Deus. E normalmente quando você agrada a Deus, você acaba desagradando quem é inimigo de Deus. E o Santo Antônio Maria Claret era uma pessoa desse nível. Uma pessoa que incomodou tanto as pessoas na época dele, que ele foi extremamente odiado. Teve uma vez que colocaram um caixão, um defunto, na porta da casa dele. E colocaram um bilhete: em breve você será um desses. De tanto que as pessoas odiavam ele, das verdades que ele dizia, né? E aí, quando ele foi canonizado, que o Papa falou que o Santo Antônio Maria Claret é santo, um monte de gente não acreditava. Como que esse homem é santo se tanta gente fala mal dele, né? Porque o parâmetro hoje em dia da gente ver se uma pessoa é boa ou má não é mais se ela é santa, é se ela é bem querida, se é bem quista, né? No caso, se as pessoas gostam dela, se ela tem muito amigo, ela é uma pessoa boa. Agora, se ela tem pouco amigo, ela não é uma pessoa boa. Mas só que isso não é parâmetro para um cristão. Então, se a gente está tendo muito amigo, a gente está assim, todo mundo fica em volta da gente porque a gente fala coisas gostosas e tal, tem alguma coisa indo mal do ponto de vista do cristão. Porque o cristão, que quando ele vive de fato a sua vida de cristão, ele incomoda. E isso é claro, né? O Santo Antônio Maria Claret, ele fala umas coisas aqui bem pesadas. Aí dá para entender por que as pessoas não gostavam muito dele, né? Mas eu fiquei muito, assim, impactado com um trecho aqui, que na verdade não é nem uma frase, não é nada, é um exemplo que ele traz. Ele fala que na Grécia Antiga a sociedade estava destruída. Só tinha pessoas padecendo de vícios na sociedade, né? Muito parecido com a de hoje. As pessoas hoje estão viciadas nos prazeres do concupiscível, da bebida, da comida e da vida sexual, do prazer, né? Como naquela época.
Mas só que a Grécia Antiga aqui a gente está falando de 2.500 anos atrás, né? E ele fala que aí as pessoas começaram a se reunir para tentar descobrir qual que seria o caminho para a sociedade mudar, a sociedade ser revitalizada. Aí juntou um monte de gente, vamos supor que tem umas 50 pessoas tentando discutir e chegar num consenso do que teria que ser feito para poder melhorar a sociedade. De repente chegou um cara e jogou uma maçã podre no meio da assembleia. E aí todo mundo ficou impactado, falou: o que quer dizer isso, né? Aí ele falou o seguinte: como que faz para essa maçã podre ficar boa? Como que faz para uma maçã podre ficar boa? Não tem saída. O negócio estragou. Agora que estragou, já chegou num momento em que ela em si, ela não tem mais jeito. Isso é triste, né? E aí ele falou a mesma coisa em relação à sociedade. Ele falou o seguinte: como fazer que essa maçã podre fique perfeita? Todos se calaram, ninguém sabia a solução. Aí ele falou o seguinte: pois olhem, arranque as sementes que estão no seu interior, tratem delas, cultivem-nas, e dentro de em poucos anos essa maçã tão podre nos advirão muitas outras formosas e doces, sãs e frescas. É verdade, disseram todos os pais reunidos no congresso. Pois se é verdade, acrescentou, empreguemos todos os nossos cuidados na criação dos filhos, que dentro de poucos anos teremos reformada toda a república. Então o que ele está falando aqui? Se a gente quer consertar a sociedade dos vícios que a sociedade está, a gente precisa investir em educação. A gente tem que começar do zero. Não adianta mais tentar consertar o que está aí. Pelos nossos esforços, não. Então as pessoas que estão aí, que já estão padecendo dos vícios, e quando eu falo as pessoas, eu falo os adultos. Se a gente tem pessoas da nossa família, e todos nós temos, que estão padecendo de vícios, não tem mais o que fazer para essas pessoas. Fica tranquilo. Essas pessoas já estão com a alma podre. Quando a alma está em pecado mortal, quando a alma está sem a graça de Deus, a alma está podre, já não tem mais jeito. A única possibilidade dessa alma ser revitalizada é pela graça de Deus, tá? Que retorna na pessoa à medida que ela se arrepende. Mas isso não é uma coisa que a gente consegue fazer. Como convencer um adulto, né, de que ele está no vício e que ele precisa deixar o vício? É muito difícil. O nosso poder de convencimento de ser humano é muito complicado. A gente não tem essa capacidade. A gente pode, numa pregação, ou uma palavra, ou manda um vídeo do nosso apostolado lá, que vocês precisam entrar no grupo, precisa voltar. Você manda um vídeo para a pessoa, quem sabe a pessoa abre a cabeça e fala: nossa, eu preciso mudar. Só que isso é muito raro, é muito difícil isso acontecer. A gente tem que cair na realidade e entender que uma pessoa que já viveu uma vida de vícios, dificilmente ela se emenda, tá? E isso é infelizmente mesmo. Só que com a criança, isso já é mais fácil. Se a gente criar a criança desde o início na virtude, dificilmente ela vai cair nos vícios. E isso é questão de educação. Às vezes a gente sabe o que a criança tem que ser, às vezes a gente não sabe como é que faz para ela ser isso. Aí falta um pouco de pedagogia, falta um pouco de formação. E o que aconteceu, principalmente nas últimas gerações, é um problema disso. As pessoas, infelizmente, a maioria dos pais, não tiveram uma noção clara de como educar os filhos. E os filhos chegaram numa situação de vícios em que hoje já não tem mais jeito a não ser por uma intervenção divina, por um milagre. Os milagres existem? Lógico que existem, e a gente precisa rezar muito para isso, né? Deus quer mostrar para a gente que Ele é Deus através dos milagres que Ele quer fazer, e Ele quer fazer milagres. E a gente precisa continuar rezando incessantemente para que Deus opere milagres, principalmente para as pessoas deixar os vícios que estão por aí. Mas isso é raro. E se Deus quiser, essas pessoas que vieram na nossa memória agora, que os milagres recaiam sobre a vida dela e elas se convertam e voltem para a vida em Deus. Mas isso é difícil e vai precisar de muita oração, muito jejum, como diz o próprio Cristo. Tem demônios que só se expulsa por muito jejum e oração. Então um adulto que está no vício, o que a gente tem que fazer por ele? Jejum e oração.
rezar mais, quando cansar, rezar um pouco mais e não parar de rezar incessantemente, porque como diz a Nossa Senhora de Fátima, muitos dos meus filhos estão se perdendo porque não tem quem reze e faça penitência por eles. Tem pessoas indo para o inferno porque não tem quem reze e faça penitência. Então isso a gente precisa fazer, rezar e fazer penitência, mas de uma vez por todas. Com as crianças tem outra coisa para fazer além de rezar, que é a questão educacional. E como faz para uma criança não se tornar um adulto que padece de vícios, que está numa vida porca? Como fazer para uma criança não ir para esse caminho? A gente precisa resgatar um conceito que é o que eu vou falar aqui a partir de São Tomás de Aquino. Mas antes disso, uma pergunta: o que a gente tem que desejar para os nossos filhos? Qual que é o nosso desejo fundamental para os nossos filhos? Nosso maior desejo, o que a gente precisa pedir para Deus para que eles alcancem? O céu. Mas como é que faz para ir para o céu? Porque às vezes a gente tem a meta clara, né? Eu quero que meu filho vá para o céu. E eu sei também que a pessoa vai para o céu depois que ela morre. Então eu quero que meu filho, depois que ele morra, que ele vá para o céu. É isso que a gente quer. Mas como que faz para ele, na hora da morte, já estar com a alma limpa o suficiente para ir para o céu? Sim. Aí, exatamente por aí. Tem que cumprir os mandamentos. No mínimo tem que cumprir os mandamentos, né? Só que o jovem rico é aquele que cumpriu os mandamentos. Jesus chegou para ele e falou: ó, não adianta só cumprir os mandamentos, você tem que vender tudo e dar para os pobres. Quer dizer, tem que ter ainda um esforço maior do que só o cumprimento dos mandamentos, que é o desprendimento de tudo que há no mundo. Os nossos filhos não podem ter apego a tudo que a nada que é mundano. E como que se faz isso? Como que a gente põe na cabeça dos nossos filhos que eles não podem querer o que é coisa material, física, que vai inevitavelmente conduzir eles para uma vida mundana? Como que a gente consegue tirar dos nossos filhos o foco daquilo que eles mais gostam, que é o prazer, e transferir esse foco para Deus, para um dia eles alcançar a eternidade? Como que faz isso? Não é fácil. A educação é uma tarefa extremamente difícil. Por isso que quando Deus chama alguém para o casamento, para a maternidade e para a paternidade, Ele está muito consciente que Ele está dando uma missão muito mais difícil do que enfrentar uma guerra de um exército inteiro sozinho. Porque o que a gente está enfrentando hoje é uma guerra assim, extremamente forte de um inimigo gigantesco contra nós, contra as nossas famílias. E eles não estão querendo destruir só a vida dos nossos filhos, eles não estão querendo destruir só a nossa vida, eles estão querendo destruir aquilo que há de mais importante em nós, que é a nossa alma, e destruir a nossa alma para não levar as nossas almas para o quinto dos infernos. Se a gente não tomar consciência disso, a gente vai direto para lá, mas sem problema nenhum, rapidamente, porque a porta é estreita e o caminho largo leva à perdição. É isso que está escrito no Evangelho. Então, para ir para o inferno é facinho. E aí, o que a gente quer para os nossos filhos, gente? A não ser exatamente o contrário disso. Mas como que faz para eles não ir para o inferno? Como que faz para eles irem para o céu? No mínimo, eles têm que primeiro desejar o céu. Mas desejar o céu não basta, porque a gente deseja o céu e faz um monte de loucura também. E tem os nossos vícios também. A gente e os nossos filhos, qualquer ser humano, precisa de uma vez por todas tomar consciência que nós precisamos ter virtude. E é disso que eu gostaria de falar um pouco aqui, tá? Que fique claro o que é virtude, tá? A virtude, segundo São Tomás de Aquino, é um hábito. Um hábito é diferente de um ato. Então nota a diferença: ato e hábito, tá? O ato é uma coisa que a gente faz agora e acaba agora. Então, por exemplo, agora aqui eu estou fazendo uma palestra. Então, eu estou desempenhando o ato de palestrar. Quando você vai fazer comida, você faz o ato de cozinhar.
Só que você não fica fazendo comida o tempo inteiro. Você faz e acaba. Isso é um ato. Mas o hábito é diferente. O hábito você é sempre. Então, a bondade. Você pode ser uma pessoa boa só de vez em quando? Tipo, você faz caridade, ajuda as pessoas, mas você vai lá de vez em quando e mata alguém? Ah, isso não é bom. Por mais que você fez um ato bom, você não é bom, porque se um ato desse de crueldade pode acabar com o seu hábito. E o que é a virtude? A virtude é um hábito. Você não é uma pessoa temperante. O que é temperante? Uma pessoa pura, casta e que vive regularmente os apetites da comida e da bebida. Você não é uma pessoa temperante de vez em quando. Fala, eu sou temperante durante a semana. Aí de final de semana eu encho a cara, saio com prostituta mas durante a semana aí eu volto, sou fiel à minha esposa, aí eu como e bebo certinho no horário certo. Não, se você tem um ato desse no final de semana, você não é temperante coisa nenhuma, você não é casto coisa nenhuma, você não é uma pessoa regulada coisa nenhuma, você é uma pessoa viciada, você só está alternando e passando mais o vício. A virtude é um hábito, quer dizer, você é sempre assim. Nós precisamos criar nos nossos filhos não atos, nós precisamos criar hábitos. Eles precisam ser constantemente bons, mas não é bom só em uma coisa, é bom em tudo. Eles precisam ter, por exemplo, essa virtude que eu acabei de falar, que é a virtude da temperança e da castidade. Eles precisam ser crianças castas. Eles não podem ser crianças, por exemplo, viciadas na masturbação. Não pode. Isso daí vai desregular a cabeça das nossas crianças. Eles não podem ser crianças que comem o que quer a toda hora, do jeito que quer e exageradamente. Isso daí destrói com a cabeça e com o espírito das nossas crianças. A gente precisa regular o espírito das crianças. Por isso que é muito importante aquele trecho do Eclesiástico: o pai que poupa a vara do seu filho não ama seu filho. O pai que ama seu filho aplica-lhe a disciplina. Isso está lá no Eclesiástico capítulo 14, versículo 24, se eu não me engano. Eu não sou bom de guardar muitos textos, mas é por aí que está. Se a gente ama nosso filho, a gente tem que pôr disciplina. E disciplina no quê? Só quando ele responde para você? Não, em tudo. Nosso filho pode assistir o que ele quiser? Não. Ele pode falar do jeito que ele quiser? Não. Ele pode usar a roupa que ele quiser? Mas em hipótese nenhuma. O nosso filho tem que nos obedecer. Para isso tem que aplicar aplicar disciplina. Se não aplicar disciplina, não vai ter virtude coisa nenhuma. Porque como que faz para a gente adquirir disciplina? Como faz para a gente adquirir virtude? Já respondi. Disciplina. Como que faz para a gente, por exemplo, estudar, ter a virtude do estudo? Adianta ser uma pessoa desleixada que senta de vez em quando para estudar e depois sai correndo e vai fazer outra coisa, vai jogar bola? Não, você tem que ter disciplina, você tem que ficar lá, e a hora que você tiver com vontade de sair, você tem que ficar mais um pouco. Você tem que se esforçar para isso. E os nossos filhos precisam ser criados para isso, para a virtude, para o esforço, na temperança. Outra virtude importantíssima, junto com a temperança, é a fortaleza. Olha que bonita a virtude da fortaleza. A virtude da fortaleza é quando você permanece firme diante do perigo. Ou seja, traduzindo em palavras comuns, é você não ser um bunda mole. A gente está criando os nossos filhos muitas vezes para eles serem uns bunda moles diante da sociedade. Desculpa a palavra, mas é isso daí que está tendo. Fala de ir para a igreja, é muito fraco, ele não consegue ir. Fala de ir para a igreja, ficar de joelhos, meu Deus do céu, onde já se viu uma coisa dessa? É um mole, um molenga, não consegue nem ficar de joelhos 5 minutos. Ah, mas a igreja mudou, agora as regras são diferentes, é tudo relativo, a verdade é relativa. Quer mais moleza que isso?
quer fazer as coisas de acordo com a sua vontade, não admite fazer um esforço nenhum. Mas eu não posso perder meus amigos por causa do que eu vou falar, daquilo que eu penso, da minha religião. Que moleza é essa, meu Deus do céu? Aí que você tem que ser forte, aí que você tem que ser corajoso. Mas assim, isso é muito difícil, mas é justamente essa a virtude da fortaleza. O bem árduo, o céu é para quem? Jesus vai dizer, para os violentos. O que é a virtude da fortaleza? Como ela está descrita lá no Evangelho? Quando Jesus pegou o chicote, ele viu que estava todo mundo lá fazendo baderna no templo. O que ele fez? Regaçou tudo. Falou, sai daqui. Lá ele foi uma pessoa forte, corajosa. Como está faltando isso na igreja? Só tem bunda mole. As pessoas não se posicionam mais, não faz uma pregação firme, não fala mais de Nossa Senhora com devoção, não fala mais dos pecados, não fala das coisas que são de fato erradas, que vão levar as pessoas para o quinto do inferno, nem fala do inferno mais. Tem hora que parece que o inferno fechou, que não existe mais, que agora está vazio. Está pelo contrário, está cada vez mais cheio, está lotado. O Padre Pio vai dizer, gente, que ele tem medo que não haja mais lugar no inferno para tanta pessoa que está indo para lá. Sim. Não, a coisa é destruidora. Tem um exemplo do São Pedro Julião Aymar. Olha que coisa, não é o tema agora, mas eu acho importante falar isso. O que é a eternidade no inferno? Pensa que uma gota de orvalho cai uma vez por ano do céu, e só aquele ano, e não cai mais nenhuma gota. Pensa que para encher um copo, quantos anos demoraria? Muitos anos. Uma gota por ano cair lá e encher o copo. Agora pensa uma lagoa. Quantos anos caindo uma gota de orvalho por ano? Agora pensa o oceano inteiro e todas as águas do mundo. Quantos anos demoraria? Milhões de anos. Passado todo esse tempo, o São Pedro Julião Aymar vai dizer, depois que no inferno passasse todo esse tempo, não teria passado nem apenas um dia. Essa é a eternidade do inferno. É para sempre. O São João Bosco vai dizer que na porta do inferno tem uma placa escrita o seguinte: o eterno ontem. Porque no inferno não tem mais hoje nem amanhã. É para sempre, daquele jeito, na eternidade. E hoje em dia, quando você fala um negócio desse, as pessoas ficam bravas. E não vem mais, e não ouve mais. E por quê? Porque não é forte o suficiente, não tem alma forte o suficiente para nem ouvir um negócio desse. E que Deus conserve a alma de vocês firme para isso, que a gente, se for ficar aqui com poucas pessoas, que a gente fique, mas que seja forte para isso. Porque o que o mundo está precisando não é desses molengas por aí, desses mundanos que estão por aí, que fica escrevendo na parede vida louca, e meu corpo, minhas regras. Isso daí é mesmice, isso daí é um bando de idiota. O que está precisando é de gente católica de verdade, capaz de restaurar o mundo a partir do ensino da verdade de Cristo. É isso que está precisando. Isso é virtude da fortaleza. Os nossos filhos estão sendo ensinados nisso daí. O que o mundo quer do seu filho? Que ele seja um molenga, que ele tenha medo de tudo, que ele tenha medo de falar que ele é católico, que ele tenha medo de assumir que ele quer ter uma família de Deus, que ele tenha medo mesmo, que ele seja um covarde para não querer ter uma família, que ele seja um covarde para ele não ser casto, para ele não buscar a castidade, para ele viver nos vícios. É isso que o mundo quer dos nossos filhos. E o que a gente precisa criar neles? A virtude, meu Deus do céu. E se isso já passou? A oportunidade é agora de a gente voltar mais nós mesmos para a virtude, para ver se o nosso filho se emenda, a partir pelo menos do nosso exemplo. Porque como que nossos filhos vão ser virtuosos se a gente não tem virtude? Então o primeiro passo não é ensinar eles,
primeiro passo é ver aonde eu não estou sendo virtuoso. Aqui eu citei 2 virtudes só como exemplo. A gente pode, agora, eu gostaria que vocês participassem lá no São José, mais do que vocês estão participando, porque não vi ninguém daqui lá, nessas palestras que a gente foi. Vocês precisam ir, tá? Vai ter um curso lá agora, só sobre as virtudes. Cada dia vai ser uma virtude. A gente precisa entender isso daí, para ensinar nossos filhos nisso. Porque o que é a virtude? Como eu estava falando, é um hábito. Um hábito é que a gente é sempre. E por que tem que ser sempre? Não pode ser só de vez em quando. Por quê? Tem uma frase que resume tudo. A frase de Santo Agostinho: quem vive bem, morre bem. Quem vive mal, morre mal. Quer dizer, se a gente está vivendo constantemente, habitualmente mal, ou seja, no vício, a gente vai morrer mal. E morrer mal, vocês já entenderam o que é. A gente precisa viver bem, quer dizer, constantemente bem, lutando pela virtude. E por que tem que lutar? Por que é tão difícil? Sei lá. Eu só sei que é difícil. Eu só sei que provavelmente é por causa do pecado original, que é a tendência da gente fazer coisa errada o tempo inteiro. Todos nós temos essa tendência, não é? A gente não quer toda hora fazer coisa errada. Ou a gente quer toda hora fazer as coisas certas. Lá no fundo da nossa alma, a gente quer o bem árduo, a gente quer viver a castidade, a gente quer viver uma vida de virtude, a gente quer um negócio desse? Lógico que não, ninguém quer. Isso aí é difícil pra caramba. Mas só que aí que está o heroísmo de um cristão. O que são os santos? São heróis. E quais são os heróis que a gente está mostrando para os nossos filhos? As meninas superpoderosas? O Hulk? Superman? Olha aqui, ó, as mulheres superpoderosas, ó. Santa Inês, Santa Luzia, Santa Cecília. Esses aí que têm que ser os heróis dos nossos filhos. E o que esses santos fizeram? Foi fácil para eles? Aí a gente fala o seguinte: ai, Vinícius, mas não precisa tanto assim. Não precisa. Gente, quando a gente fala uma aberração dessa, a gente está menosprezando o esforço dessas pessoas. Olha o esforço que eles fizeram. Eles foram até as últimas consequências. Olha aquela mulher lá, perdeu os olhos, foi até as últimas consequências. Olha o que os santos fizeram. Olha a Beata Alexandrina. A Beata Alexandrina, para ela preservar a castidade dela, ela pulou do 3º andar do prédio, ficou 30 anos de cama. Sim, não. Olha a capacidade de um santo se jogar no fogo. Tem santo que morreu frito no óleo. Tem santo que morreu assado. Tem santo que morreu picotado. E aí a gente fala: ai, Vinícius, mas não precisa tudo isso. Meu Deus do céu, olha o esforço que esses homens fizeram e o que a gente está falando. Que loucura. Então não é da nossa igreja? É os santos de qual igreja essa daí? Da igreja católica. E a gente está onde? Na igreja católica. O que a gente tem que ser? A gente tem que ser santo. Ah, então quer dizer que você está falando para a gente ser morto, frito no óleo? Não, eu estou falando pelo menos para você se esforçar, para você ter virtude, para lutar contra os vícios. Se a gente não fizer isso, as nossas crianças nunca vão ter. E se as nossas crianças nunca tiver, a maçã vai continuar lá podre, fedendo do jeito que está a sociedade hoje. Podre. A nossa sociedade hoje está podre. E aí eu vou encerrar fazendo essa reflexão aqui que eu prometi do São Tomás de Aquino. Ele diz o seguinte na questão 95 do artigo 1º: o homem tem aptidão natural para a virtude, mas a perfeição mesma da virtude é forçoso adquiri-la por meio da disciplina. É o que eu acabei de falar. Todo mundo consegue ser virtuoso. Deus te deu um corpo e uma alma capaz de ser virtuoso, mas Ele mesmo já disse: vai ser difícil, é a porta estreita. Quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ele não deu um projeto fácil, Ele deu uma tarefa extremamente difícil. Mas aí que está o heroísmo. O heroísmo não é do Hulk lá que levanta os carros, tá? Isso daí é fácil.
perto disso aqui. O difícil é ser santo. E o que a gente tem que desejar? Exatamente isso. O que os nossos filhos não precisam querer? Acima de tudo, eles precisam querer ganhar dinheiro para ter um carro bonito? Eles precisam querer ter a mulher mais bonita do mundo? Eles precisam querer ter dinheiro para fazer a cirurgia plástica para deixar o corpo perfeito? Não, eles precisam querer ser santo. Fazer como todos os santos fizeram: desprezar o mundo, desprezar a carne, desprezar o diabo. E aí buscar a santidade. E aí ele continua: para a disciplina em questão, o homem não se basta facilmente a si próprio. O que ele está falando aqui? Que para ter disciplina, ninguém se basta. Ou seja, para vocês ter disciplina, vocês precisam de outra pessoa ajudando você a ter disciplina. Imagina seu filho. Quanto tempo faz que vocês não ouviam uma palestra assim, mas pegando no pé? Então, o que eu estou aqui é pegando no pé, né? Então aqui, o que eu estou querendo? O que Deus está querendo, na verdade, é que nós tenhamos, todos nós juntos, virtude. Então eu estou pegando no pé, é a virtude que vem pelo outro. E o que nós precisamos fazer com nossos filhos? Pegar no pé. Mas pegar no pé para quê? Para ser santo. Então seu filho não para na missa, pega no pé, leva ele lá para fora, dá uma bronca nele, firme, e volta. E depois, se ele continuar, vai de novo. E aí, se não resolver, sabe o que às vezes não resolve? É porque ele nunca vê a gente rezar. Em casa, ele não vê a gente rezar. Ele acha que rezar é uma brincadeira tanto quanto brincar lá na praça. Aí ele vem para um lugar que é só de oração, que é a missa, e ele faz bagunça. Não estou falando dele, não, que aqui não é missa. E eu até gosto de conviver assim com as crianças. É questão da missa. Esses tempos aqui, a gente estava do lado de umas crianças na missa, e eles só ficaram brincando com umas porcarias lá, aquelas geleias lá, e não prestaram atenção no padre. Eu dei uma bronca nele e falei: pô, menino, depois você olha isso daí, depois você brinca. Aí parou. Daí a pouco voltou. Por quê? Porque o que está falando aqui em seguida. É necessário que essa disciplina, pela qual consegue a virtude, o homem a tenha recebido de outro. Assim, para os jovens naturalmente inclinados aos atos de virtude, por dom divino, basta a disciplina paterna. Eu não era o pai daquelas crianças. As crianças estavam lá sozinhas, nem sei onde estava o pai. Quem que tem que formar a virtude? O pai e a mãe. É a escola? Não. A escola deve formar as virtudes intelectuais. Agora, as virtudes morais é o pai e a mãe. Isso é claro. Não adianta pôr na costa da escola a culpa nossa, né? Mas aqui é pior ainda. O que ele vai dizer? Ele fala o seguinte: que se não tiver virtude, o que vai ser necessário? A lei. É o que está acontecendo. Por que está tendo uma onda de violência muito grande na sociedade? Porque já não se tem mais virtude. As pessoas não vivem mais de acordo com a igreja, não vivem mais de acordo com os princípios católicos. E aí naturalmente elas vão achar que elas podem fazer o que elas quiserem, tanto quanto uma criança mimada. E aí elas vão abusar, elas vão ser violentas, elas vão fazer todas as badernas que estão se fazendo nas escolas. Aí vai ser necessário a lei. É isso que o São Tomás de Aquino está falando. Se as pessoas tivessem virtude, não precisava de lei. Quer dizer, se aquelas duas meninas que eu dei bronca na missa tivessem virtude, eu não precisava dar bronca. Assim como a minha filha do nosso lado, mas não estava mais nem metade do que elas estavam fazendo. Ela não para também. É difícil parar. Mas ela já tem um zelo, um respeito pela Eucaristia, porque a gente foi dando a virtude para ela da devoção. E pretende dar mais, cada vez mais, para ser uma santa. É isso que eu quero para minha filha. Mas depois que já, é o que a gente começou falando, depois que já entrou no vício, depois que você já vai para a missa sem saber o que você está fazendo lá, aí não adianta mais. Aí você já tem que fazer jejum e oração por aquelas crianças. É o que eu me propus a fazer essa semana por aquelas duas meninas. Depois que os nossos filhos entrarem no vício,
no hábito do vício, quer dizer, eles forem viciados, aí não adianta mais querer virtude. A virtude é agora, enquanto eles são crianças, enquanto eles estão sob a nossa tutela, enquanto eles estão sob a nossa responsabilidade. Essa é a palavra. Que a gente saia daqui com essa noção muito clara: responsabilidade. Deus não confiou a gente apenas um corpo muito bonitinho, muito fofinho. Ele nos confiou uma alma que foi infundida no útero das mães, lá naquele momento da concepção, por Deus. E quando Ele pôs aquela alma lá no útero de vocês, mães, né, das suas esposas, Ele te deu uma missão, Ele te deu uma tarefa, a tarefa mais difícil para mim hoje em dia, que é de educar um filho. E educar um filho não para ser bonzinho. Ser bonzinho ainda que é fácil. Tem que se educar um filho para ser santo. A porta estreita, carregar a cruz, renunciar a si mesmo, vender tudo que tem e dar aos pobres. Não é só meio termo, não é só a espiritualidade do não precisa, não é só a espiritualidade do meio termo. Os mornos serão vomitados. Não é a mornidão que a gente está vivendo hoje, é radicalidade na educação e nos princípios.